noite, alunos! Bem-vindos à nossa aula de Direito das Famílias. Hoje, para falar sobre parentesco. Mas o que é o parentesco? Parentesco é uma relação jurídica que faz com que as pessoas elas sejam consideradas membros de um mesmo núcleo familiar, independente da sua origem. A origem eu vou deixar para explicar daqui a pouquinho. O que eu quero que vocês entendam de antemão é que a gente não pode confundir o conceito de parentesco com o de família. Joga na tela para mim, Bibiu. Então, o que vai acontecer? A família é como se fosse o gênero. Vou pegar aqui o pedacinho desse slide. Aqui está o conceito de família. E aqui, dentro do conceito de família, como uma espécie de relação familiar, o parentesco. E por que o parentesco não se confunde com a relação de família? Porque nessas relações familiares, eu ainda preciso inserir o cônjuge e o companheiro, que são familiares, mas não são parentes. Então, volta para mim. Família envolve tanto as relações de parentesco como as relações de conjugalidade e convivência. O parentesco é apenas uma das formas de se constituir família, ok? Bom, feitas essas considerações, é preciso a gente entender como é que a gente vai organizar o parentesco. E para isso, o legislador dividiu essas relações jurídicas em linhas, classes e graus de parentesco. Mas o que significa isso? A linha é a forma como essa relação jurídica se dá. Como é que essas pessoas se unem em parentesco? E essas linhas, elas se dividem em linha reta e linha colateral. Como o próprio nome diz, na linha reta, a relação jurídica entre as pessoas que compõem a mesma família é linear, é direta. As pessoas, elas descendem umas das outras. Enquanto que na linha colateral, não existe uma relação direta de parentesco. As pessoas, elas são consideradas parentes por possuírem um ancestral em comum, que faz com que elas pertençam à mesma família. Então, a primeira distinção que a gente tem que entender é saber identificar se o vínculo que une duas pessoas em uma relação familiar é uma relação direta, linear, de descendência, ou se é a presença de um ancestral em comum. Então, bom, dentro da linha reta, essa linha reta ela vai se subdividir em duas classes distintas. A classe dos descendentes e a classe dos ascendentes. Quem são os descendentes? São aquelas pessoas que vieram depois de mim, que descenderam de mim. E os ascendentes são os meus ancestrais. Aquelas pessoas de quem da onde veio a minha origem. Então, na linha reta, eu tenho a linha reta, dentro da linha reta, a classe dos descendentes e a classe dos ascendentes. E com relação a esse tipo de parentesco, o nosso legislador não estipulou qualquer tipo de limitação jurídica às relações e os efeitos dessa relação parental. Eu posso ter parente da linha reta, descendente ou ascendente de primeiro, de segundo, de terceiro, de quarto, de quinto, de sexto grau. Não é muito comum, por causa da questão da própria finitude da vida, da expectativa do homem, que ainda não é, ninguém é Highlander. Então, o que vai acontecer? É muito difícil que as pessoas consigam ter parentes em linha reta de graus elevados. Mas, havendo a presença desses parentes, vamos pensar um seguinte exemplo. Que existe uma prática muito comum das pessoas de uma determinada família começarem os trabalhos de procriação muito cedo. E essa seja uma prática que venha a se repetir. Então, se, por exemplo, as pessoas elas começam dentro de uma mesma família a ter filhos aos 16, 17 anos, é possível que, em um dado momento, eu tenha parentes da linha reta de graus muito elevados. Mas o comum é que essas relações parentais, quando presentes, elas vão até o terceiro grau, mais ou menos. Mas o que eu queria deixar claro é que, na linha reta, não existe limitação de grau. Mas eu estou falando de grau e não expliquei o que é o grau. O grau nada mais é do que cada geração dentro de uma classe de parentes.
Então, na classe, por exemplo, dos descendentes, a primeira geração depois de mim são os meus filhos. Então, os meus filhos, eles são considerados descendentes de primeiro grau. Os meus netos é a segunda geração na minha linha descendente. Então, eles são considerados meus descendentes de segundo grau. E assim sucessivamente. Mesma coisa na linha ascendente. Os meus pais são os meus ancestrais imediatamente anteriores a mim. Então, os meus pais, já que é a primeira geração antes de mim na linha reta ascendente, eles são considerados meus ascendentes de primeiro grau. Mas eu vou já vou mostrar melhor isso na tela para ficar mais fácil de a gente entender como é que funciona essa organização e contagem do parentesco dentro das linhas. O que eu queria que vocês entendessem, por que eu falei dessa questão da limitação dos graus? É porque em relação aos parentes colaterais, aqueles que estão dentro da linha colateral, e como na linha colateral só existe uma classe, que é a classe dos colaterais, o legislador limitou as relações jurídicas ao quarto grau dentro dessa relação familiar. Significa que eu só tenho parentes colaterais para fins de repercussões jurídicas no parentesco até o quarto grau. E o que é a linha colateral? A linha colateral nada mais é do que duas linhas retas que se cruzam em um determinado ponto comum, que é justamente esse ancestral comum. Então, na linha colateral, eu tenho duas pessoas que fazem parte da mesma família, mas que não descendem umas das outras e que, por possuírem esse ancestral comum, são consideradas membros de uma mesma família. Ok? Então, vamos lá. Volta aqui para a tela, Bibi. Na linha, dentro das linhas, eu tenho classes de parentescos distintas. Na linha reta, eu tenho o parentesco dos descendentes e dos ascendentes, que não tem limitação de grau. Já na linha colateral, eu só tenho um tipo de parentesco, de classe de parentesco, que são os colaterais. E aí, com relação aos colaterais, a lei limita os efeitos jurídicos até o quarto grau, certo? Bom, e os graus, como eu já expliquei, é o número de gerações entre as pessoas que fazem parte da mesma família. Em relação a essa explicação inicial sobre parentesco, eu só queria fazer um alerta. O nosso legislador distingue alguns efeitos em relação ao relacionamento entre irmãos, sejam eles bilaterais ou unilaterais. E o que significa isso? Irmãos bilaterais são aqueles irmãos que descendem do mesmo pai e da mesma mãe, que possuem ancestrais comuns com uma determinada pessoa. Já os irmãos unilaterais é aquele cuja relação familiar se dá pela presença de apenas um ancestral em comum, ou o pai ou a mãe. Então, em função dessa diferença de elo familiar, o legislador vai distinguir alguns efeitos entre os irmãos bilaterais e unilaterais, que a gente fala daqui a pouquinho. Mas vamos aqui para a tela para a gente entender de uma maneira mais visual como é a organização do parentesco da linha reta. Então, vamos aqui. Eu vou circular aqui X para a gente sempre ter em mente quem é a pessoa cujo parentesco eu quero identificar. E aí eu vou traçar a linha reta, olha, até que ficou reta, de X. Bom, a linha reta, ela se bifurca em dois tipos de parentesco. A classe dos ascendentes, que são aqueles ancestrais dos quais X descendeu, e a classe dos descendentes, os familiares que descenderam de X. Feitas essas considerações, a gente agora vai identificar os graus. Então, a primeira geração dentro da classe dos descendentes, aquela pessoa que vem imediatamente depois de X, são os seus filhos. E aí eu vou mudar a corzinha aqui da caneta para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, lá. A primeira geração depois de X é a geração dos filhos dele. Se é a primeira geração dentro da classe dos descendentes, os meus filhos
são juridicamente chamados de descendentes de primeiro grau. Aí eu vou descer mais uma geração. A segunda geração, dentro da classe dos descendentes, são os netos de X. Então, se é a segunda geração dentro da classe dos descendentes, os meus netos são considerados meus descendentes de segundo grau. A terceira geração dentro da classe dos descendentes são os bisnetos. Se é a terceira geração dentro da classe dos descendentes, os bisnetos eles são considerados descendentes de terceiro grau. E assim sucessivamente em relação às gerações seguintes. Então, dentro de uma mesma classe, eu tenho relações de parentesco distintas. Filhos não se confundem com netos, que não se confundem com bisnetos. Todos são descendentes, mas as relações e os efeitos jurídicos dessas gerações dentro de uma mesma classe fazem com que as repercussões sejam distintas. Então, todos são descendentes, mas a depender da geração a qual eles pertençam, se isso é de primeira geração, segunda geração ou terceira geração, os efeitos e relações jurídicas são distintos. Então, vamos voltar lá para o nosso desenho. Na linha reta, eu ainda tenho a outra classe de parentesco, que é a classe dos ascendentes. E aí, a primeira geração antes de X são os seus pais. Se é a primeira geração dentro da classe dos ascendentes, os pais são considerados ascendentes de primeiro grau. Segunda geração, os ancestrais que compõem os ancestrais de X são os avós. É a geração anterior à geração dos pais. Então, os avós, se eles fazem parte da segunda geração dentro da classe dos ascendentes, os avós são meus ascendentes de segundo grau. Terceira geração, vamos fazer a linha reta meio troncha aqui. Terceira geração antes de X, os bisavós. Se eles são a terceira geração dentro da classe dos ascendentes, os bisavós são meus ascendentes de terceiro grau. E assim sucessivamente. Então, dentro da classe dos ascendentes, eu tenho pais, avós, bisavós. Relações parentais que não se confundem. Apesar de serem da mesma classe, os graus diferem a relação jurídica entre essas pessoas. Ok? Então, só para recapitular. O parentesco na linha reta é aquele que faz com que as pessoas elas descendam diretamente umas das outras. A relação familiar é linear. E aí, dentro da linha reta, ela se bifurca em duas classes de parentesco, os descendentes e ascendentes. E dentro de cada uma dessas classes, a gente precisa identificar os graus pelo número de gerações. Bom, vamos lá para a linha colateral agora. O que acontece na linha colateral? Eu já disse que na linha colateral, as pessoas não descendem diretamente umas das outras, mas elas são consideradas parentes por possuírem um ancestral em comum. A linha reta, recapitulando, nada mais é do que... a linha colateral, nada mais é do que duas linhas retas que se cruzam num determinado ponto comum. E aí, justamente por eu precisar passar por esse ancestral comum, não existe parentesco colateral de primeiro grau. Porque como é que eu vou contar os graus? Passando por cada geração até chegar no parente que eu quero identificar. Vou explicar o que eu estou querendo dizer. Então, vamos lá. X. E se para identificar o parentesco na linha colateral, eu preciso saber que é um ancestral comum que liga X a esse parente, então eu vou trazer aqui o desenho. Os pais, os avós e os bisavós de X. Bom, o primeiro ancestral comum que uma pessoa tem são seus pais. Então, o primeiro ancestral comum já está definido. São os pais. E aí, o primeiro parente colateral que a gente tem são os irmãos. E aí a gente presta atenção.
Entre X e o irmão dele, existem duas linhas retas, que é a linha reta de X, a linha reta do irmão dele, que se cruzam no mesmo ancestral comum. Percebam, X e o irmão dele, eles não descendem diretamente um do outro. Eles descendem daquele mesmo ancestral em comum, que são os seus pais, ou o pai ou uma mãe. Bom, então o que, que vai acontecer? Agora que eu já defini quem é o ancestral comum, eu vou contar os graus do parentesco entre X e o seu irmão. E aí, para isso, eu tenho que sair de X, subir cada geração até o ancestral em comum e descer novamente cada geração até o parente cujo parentesco eu estou querendo identificar. Então, vamos lá, volta aqui para o desenho. Eu tenho X, então, primeira geração, depois de X, o pai. Do pai, eu vou descer para o irmão dele. Então, 1, 2, o meu irmão é parente colateral de segundo grau. E aí eu já chamo a atenção de vocês. Não existe parentesco colateral de primeiro grau. O parentesco na linha colateral mais próximo é justamente o do irmão, que é colateral de segundo grau. Por quê? Pelo fato de eu ter que chegar ao ancestral comum, então passar pelo menos por uma geração antes de chegar ao meu parente colateral mais próximo. Bom, como é que a gente chama o filho do meu irmão? É o meu sobrinho. E aí, entre X e o sobrinho dele, existirá o mesmo ancestral comum, que é o pai de X. O pai de X é ascendente de primeiro grau dele e avô do meu sobrinho. Olha aqui, duas linhas retas que se cruzam num ponto comum. Então, vamos lá. Eu tenho o mesmo ancestral comum, mas eu posso vir aqui, ó, entre o irmão, desci mais uma geração, e aí, se eu desci mais uma geração, eu aumento o grau. Aqui eu ainda tenho uma outra relação, que é o neto do meu irmão, que o nosso legislador chama de sobrinho neto, e aí, por ser uma geração depois dos meus sobrinhos, sobrinhos netos são considerados colaterais de quarto grau. Ainda permanece o mesmo ancestral comum, o pai de X, que é pai dele, ascendente de primeiro grau dele e bisavô do sobrinho neto. Ok? Bom, vamos agora identificar um outro ancestral comum, que é o avô. Então, o avô, ele é ascendente de segundo grau de X e pai do meu tio, do tio de X. Então, aqui, ó, duas linhas retas que se cruzam. O avô de X é ascendente de segundo grau dele e ascendente de primeiro do tio. E aí eu vou contar os graus. Uma geração do pai, segunda geração do avô, terceira geração do tio. Então, o meu tio é meu parente colateral de terceiro grau. Como é que eu chamo o filho do meu tio? Isso mesmo, primo. Então, o meu primo é uma geração após o meu tio. Se o meu primo é uma geração após o meu tio, ele é considerado parente colateral de quarto grau. E o último parentesco na linha colateral, a qual o legislador reconhece efeitos jurídicos, é a relação com o meu tio-avô, que é o irmão do meu avô. Se ele é o irmão do meu avô, ele é filho do meu bisavô. Então, o ancestral comum aqui, agora é o bisavô. E aí eu vou contar os graus dentro dessa relação parental. Primeiro grau no pai, segundo grau no avô, terceiro grau no bisavô, que é o ancestral comum, desci para o tio-avô. Meu tio-avô é parente colateral de quarto grau. Volta para mim, Viviu. Então, na linha colateral, eu tenho os seguintes parentes. Colaterais de segundo grau, os irmãos. Colaterais de terceiro grau, tios e sobrinhos. E colaterais de quarto grau, primos, sobrinhos netos e tios-avós. Ok? Então, feita essa organização, é preciso a gente identificar a classificação, ou seja, a origem do parentesco,
que está traçado lá no artigo 1593 do Código Civil. Joga aqui na tela para mim, Bibiu. O dispositivo, ele diz assim: o parentesco é natural ou civil, conforme resulte da consanguinidade ou de outra origem. Então, a primeira coisa que eu posso identificar é que o parentesco natural é aquele decorrente de vínculos consanguíneos. Aquele que faz com que as pessoas da mesma família tenham identidade biológica entre elas, porque elas possuem ancestralidade comum, direta ou indireta, na linha reta ou na linha colateral. E aí, o legislador estabeleceu uma outra forma genérica, um conceito indeterminado para definir o parentesco civil. Ele diz que tudo aquilo que não for decorrente de vínculos consanguíneos que tiver outra origem é considerado parentesco civil. Então, por exemplo, os vínculos decorrentes de adoção, os vínculos decorrentes de reprodução humana assistida heteróloga, os vínculos decorrentes de um conceito extremamente atual dentro do direito de família, a socioafetividade. Então, no vínculo civil, a relação familiar é decorrente de uma situação jurídica. Então, existe uma previsão legal que estabelece que aquelas pessoas, mesmo que não possuam identidade biológica entre si, elas serão consideradas membros de uma mesma família, são considerados parentes. E, além disso, a gente tem terceira classificação do parentesco, que é o parentesco por afinidade. É aquele que se forma entre os parentes de uma pessoa e seu cônjuge ou companheiro, certo? Nesse caso, apesar da gente ter falado que o legislador reconhece efeitos jurídicos até o parentesco ao quarto grau, em relação ao parentesco por afinidade, só existe o reconhecimento na linha reta e em relação aos meus irmãos, vulgarmente chamado de cunhados. E aí essa relação por afinidade ela é tão profunda que, mesmo que o casamento, a união estável, ela seja dissolvida, o parentesco na linha reta persiste para efeitos de impedimentos matrimoniais. Então, aquele ditado popular que diz que não existe ex-sogra e ex-sogro, é verdade. Eu nunca poderei, por exemplo, me casar com o meu ex-sogro, com o meu ex-enteado, porque apesar do casamento, do meu primeiro relacionamento ter sido desfeito, esses vínculos entre os parentes por afinidade da linha reta jamais se desconstituem. Bom, e aí o que vai acontecer? É preciso a gente entender, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, quais os reflexos do parentesco dentro dessas relações familiares, até inclusive dentro das relações de sucessão e de direitos da personalidade. Trouxe aqui um rol meramente exemplificativo. Existem outros efeitos, outros reflexos dessa relação jurídica entre as pessoas que compõem o mesmo núcleo familiar. Então, destaquei 4. Os impedimentos matrimoniais. Então, o nosso Código Civil, no artigo 1521, estabelecem as pessoas que não podem casar. Entre essas pessoas estão os parentes da linha reta e colateral até o terceiro grau, por uma questão biológica em relação aos parentes com vínculo natural, em razão da possibilidade de um grande risco de deformidades genéticas em função da baixa diversidade genética entre eles, entre as pessoas com parentesco próximo, sendo permitido, em relação aos parentes colaterais de terceiro grau, o chamado casamento avuncular, que é quando eu provo mediante exames médicos que aquele relacionamento entre tios e sobrinhos, por exemplo, não tem possibilidade de risco de má formação genética. Mas a questão é mais do que biológica, é também moral. E aí o direito reconheceu essa repercussão moral dentro da esfera jurídica. Até porque contam os historiadores que a primeira lei que regeu relações familiares foi justamente a lei que proibiu o incesto. Então, esses parentes na linha reta e colateral até o terceiro grau não poderão casar. Faça um asteriscozinho no colateral do terceiro grau, que mediante a verificação de requisitos médicos, pode afastar-se esse impedimento. Não podem também casar as pessoas adotadas com os parentes da linha reta da família adotiva, porque quando você se insere nesse novo núcleo familiar,
Ainda que não exista identidade genética, é preciso reconhecer as relações morais afetivas que não se confundem com as relações de conjugalidade ou convivência. A gente tem, como eu falei, o impedimento da afinidade na linha reta e também na afinidade por adoção. Com relação ao adotado, eu ainda chamo a atenção que existe um impedimento duplo em relação à família biológica e em relação à família adotiva, por mais que a adoção ela exclua o vínculo familiar com a família natural. Mas para efeito de impedimentos matrimoniais, esse vínculo persiste. Bom, outra repercussão é o direito a alimentos, que é o direito de solicitar auxílio na subsistência quando a pessoa não pode, por si própria, prover as suas necessidades. Então, a relação alimentar, o dever alimentar, decorre de uma solidariedade familiar. E aí, essa solidariedade, ela é averiguada, no caso concreto, de acordo com a classe e a proximidade desse parentesco, destacado pelos graus. Em relação aos alimentos, só podem pedir e pagar alimentos os parentes na linha reta e os colaterais até o segundo grau, certo? E esse direito não se aplica aos parentes por afinidade, mesmo aqueles da linha reta. Outro efeito do parentesco é a questão sucessória. Dentro do direito das sucessões, existem duas formas de atribuir patrimônio após a morte: a sucessão legítima e a sucessão testamentária. Na legítima, é o próprio legislador que estabelece como os sucessores irão ser chamados à sucessão. Na testamentária, é o próprio titular do patrimônio que, em vida, elabora um testamento e declara quem e como ele quer que seus sucessores recolham seu patrimônio após o seu óbito. A grande chave é que a sucessão legítima ela é organizada pelo legislador de acordo justamente com essas relações familiares. Estabelece o artigo 1829 que são herdeiros legítimos os descendentes, os ascendentes, o cônjuge, companheiro sobrevivente e os colaterais até o quarto grau. Ou seja, as três classes de parentes, a classe dos descendentes, dos ascendentes e dos colaterais até o quarto grau, têm direitos sucessórios por expressa previsão legal. Por fim, só para a gente concluir, a questão do nome. Então, o nome ele vai ser alterado em relação à filiação, porque no nome é composto pelo prenome, que é o nome social que nós identificamos, e o nome de família, que nós acabamos herdando dos nossos ancestrais. Então, essa relação familiar faz com que as repercussões de direitos da personalidade, inclusive na adoção, tenham reflexos em relação à alteração de nome em função do parentesco. E aí, eu deixo para falar um pouquinho mais sobre filiação no próximo bloco. Um beijo para vocês.